Olá, tudo bem? Notícias do Bem está no ar e você acompanhando toda a programação aí da IPP TV, né? Sala de prosa, tudo mais. Que maravilha! Quanto conteúdo abençoado para edificar a sua vida. E o Notícias do Bem já começa agora. E hoje a gente começa falando sobre o projeto 105 Brasil da Junta Missionária de Pinheiros, que vai repassar auxílio financeiro para diversas congregações. Nós vamos rever essa reportagem. Confira. A reunião que definiu os projetos que serão atendidos em 2023 pelo 105 Brasil contou com a participação da diretoria executiva e dos conselheiros da JMP. Das 58 propostas apresentadas, 48 foram aprovadas pela maioria para receber apoio financeiro para a manutenção das congregações, reforma e construção de novos templos. O investimento previsto é de mais de R$ 2 milhões. Números que apresentam um crescimento em relação a esse ano, que já está tendo seu planejamento concluído. Nós estamos, com a graça de Deus, cumprindo o orçamento. São aproximadamente 16 milhões de investimento na obra missionária. E agora nós acabamos de aprovar aqui já projetos para o ano que vem. Então até outubro nós estaremos já com o orçamento pronto para 2023. Então nós esperamos crescer aí de 20% a 30% de investimento no ano que vem, se Deus quiser. O foco sempre na propagação da palavra, esse foco missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é o coração da igreja. Isso. A missão nossa é plantar igrejas, é revitalizar igrejas e construir templos. Então esse é o nosso foco aqui. A nossa visão é sermos uma grande igreja missionária. Estamos projetando um crescimento forte no nosso projeto 105, também no sustento de muitos missionários, tanto aqui do Brasil como de fora, e também nas congregações que são próprias, aquelas onde nós temos controle total, e aquelas congregações parceiras, onde nós ajudamos essas congregações das igrejas presbiterianas, principalmente aqui no estado de São Paulo. A Junta Missionária de Pinheiros trabalha com o seu objetivo de revitalização e plantação de igrejas, missões e evangelização. Que Deus nos abençoe, que nós continuemos a contar com os nossos irmãos aqui da igreja, que são dizimistas fiéis e ofertantes generosos. O projeto 105 Brasil tem como objetivo organizar 100 novas igrejas presbiterianas pelo país, a partir de congregações já existentes em 5 anos de trabalho. As ações começaram em 2021 e vêm ganhando mais investimentos a cada ano. Só esse projeto hoje, depois de todas as análises do que a gente tem condição de fazer, ainda com um passo grande de fé, um orçamento previsto de R$ 2.200.000. Ou seja, nós temos um passo mais largo, né? Deus tem sido generoso, Deus tem sido gracioso com a Junta Missionária de Pinheiros e ficamos felizes. Ainda vamos tratar sobre os projetos transculturais, ainda os projetos em andamento, sobre o orçamento das congregações próprias, de gestão compartilhada. Então ainda temos um bom trabalho para fazer, mas queremos lembrar você que 2022 não terminou e nós temos um orçamento para cumprir até dezembro. Então, mas já estamos trabalhando 2023. Esse planejamento é fundamental para que tudo possa acontecer efetivamente, né, pastor? É preciso planejar, é preciso pensar, é preciso buscar parceiros. Lógico, não dá para fazer sozinho. Nós temos a nossa previsão é chegar a dezembro com 16 milhões aplicados somente na Junta Missionária de Pinheiros. Então, isso é possível com parceiros, investidores, com ofertas, com campanhas para compor. Nós não temos o dinheiro em caixa, nós temos disposição, nós temos alegria de servir, temos fé que Deus está agindo no projeto missionário da Igreja de Pinheiros e que os recursos virão, né? Que os recursos virão. Então, todo o planejamento, receber todas as propostas com antecedência, com data final, para as análises, para complementar toda a documentação advinda das igrejas, tudo isso leva tempo, precisa de uma equipe dedicada, a quem eu já aproveito e parabenizo a todos que trabalharam para que na reunião de hoje nós pudéssemos examinar 58 propostas de parcerias e terminar em tempo hábil, não é? E com tudo já praticamente resolvido para 2023 no projeto 105 Brasil.
Maravilha, mais igrejas, né, sendo abençoadas, ajudadas, isso para a expansão do reino e para a glória de Deus. Parabéns pelo trabalho à Junta Missionária de Pinheiros. E confira agora os outros destaques do programa desta quinta-feira, dia 25 de agosto. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo intensifica ações para divulgar o país. Programa emergencial deve liberar crédito para pequenos empreendedores. Receita Federal libera consulta para restituição do imposto de renda. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Muito bem, a gente segue por aqui. Você sabe, né, que nós temos um encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã, e temos horário alternativo às 18h45 também, já que você não pode assistir, às vezes, 11h45, nós temos esse horário alternativo de 18h45 e também pela IPP Play você pode conferir todo o jornal que fica gravado também para você conferir, caso não possa assistir durante o dia. Obrigada a você pela audiência, obrigada a você por estar conosco e nós começamos com mais notícia. Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou um simulador de votação na urna eletrônica através do site do órgão. O eleitor pode treinar a sequência de votação que será adotada nas eleições de outubro. Antes de iniciar a simulação, o eleitor deve escolher a votação de primeiro ou segundo turno. Em seguida, aparecerá a tela com o cargo em disputa e os partidos que participam do pleito virtual. Ao clicar nas agremiações, os nomes e os números dos candidatos fictícios vão aparecer. Basta fazer a escolha, digitar o número correspondente na urna e confirmar. O primeiro cargo a ser preenchido na simulação é o de deputado federal. Em seguida, os candidatos a deputado estadual ou distrital, senador, governador e, por último, presidente da República. A empresa brasileira de promoção internacional do turismo, Embratur, intensifica suas ações para divulgar nosso país além das fronteiras. Confira um trecho da reportagem. Fabian é colombiano. Ele fez pós-graduação em São Paulo e já pretende voltar ao país para conhecer as cidades turísticas. Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu, Jalapão, Lençóis Maranhenses, Bonito e tantas outras atrações. O Brasil possui uma diversidade natural, cultural e histórica, como poucos países no mundo. Por isso, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo tem intensificado iniciativas que mostram ao mundo um país cheio de destinos atraentes. Os dados da Embratur mostram que as ações ajudam no desenvolvimento econômico e social do país. Só no primeiro semestre deste ano, as campanhas de promoção internacional movimentaram mais de 48 milhões de reais em viagens para o Brasil. O turismo é responsável por 8% do PIB nacional, ficando atrás apenas do agronegócio, da mineração e da indústria automobilística. As ações de divulgação do país vão desde eventos com apresentações do destino até viagens de jornalistas estrangeiros para o Brasil. Uma grande novidade é a vinda para o Brasil do escritório regional da Organização Mundial do Turismo, ligado à ONU. A expectativa é que a novidade impulsione o turismo nacional ainda mais. O Brasil é um país com vários biomas e uma vasta opção de destinos que precisam ser divulgados ainda mais. Fábia. Essa matéria volta completa ainda nessa edição do jornal. E a partir desta semana, os donos de pequenos negócios podem pegar empréstimos do Programa Emergencial de Acesso a Crédito, com validação do Fundo Garantidor de Investimentos. O repórter Matheus Santos traz mais informações ao vivo para a gente.
Olá, Dani. Olá para você e também para todos que acompanham a Notícias do Bem. Exatamente. Segundo o Ministério da Economia, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, o PEAC, deve garantir cerca de 21 bilhões de reais em novos empréstimos e também até 31 de dezembro de 2023 para micro e pequenas empresas, as MEIs. As linhas de crédito deverão ter juros médios de 1,75% ao mês, com prazos de 12 a 60 meses. Haverá uma carência entre 6 e 12 meses para o pagamento da primeira parcela. As novas garantias, recursos que cobrem eventuais inadimplências, estão sendo oferecidas com base em recursos pagos pelas empresas que não serão devolvidos à União neste momento. Essas garantias permitem a cobrança de juros mais baixos, porque os bancos poderão recorrer ao FGI em caso de atrasos de parcelas, o que produz o risco para instituições financeiras. Além da ampliação das garantias, os empréstimos do PEAC-FGI terão juros mais baixos, porque o decreto de 11 de 2022, de 31 de março, gerou a alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, para o programa até o fim de 2023. Segundo o Ministério da Economia, atualmente 98% das empresas no Brasil são de micro ou pequeno porte, responsáveis por 55% dos empregos formais, por 29% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. Definidos como um tipo de microempresa, os microempreendedores individuais, MEIs, correspondem a 67% das empresas brasileiras, totalizando quase 14,3 milhões de negócios. Dani, é com você. Excelente, Matheus. Obrigada pelas informações e até amanhã. Até amanhã. Obrigada. E a educação bilíngue é de grande importância e está em crescimento no Brasil. Porém, mesmo em expansão, ela encontra diversos desafios que precisam ser superados para que seja possível a efetiva implementação. Ter a clareza sobre o que é e o que se espera de um programa de ensino de uma segunda língua nas escolas no país é fundamental para a escolha certa entre o ensino convencional e o bilíngue. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto hoje é a diretora Joana Diniz. E você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta, conte para a gente o que você está fazendo nesse momento, onde você está, como está o clima aí. Daqui a pouco a Raquel vai vir aqui e nós vamos ler a sua mensagem, tá bom? Ter maior controle sobre indicadores financeiros e como administrá-los é de extrema importância para qualquer empreendedor. Independente do porte do seu negócio, um dos conceitos mais fundamentais para garantir a saúde financeira de uma empresa é o capital de giro e os impactos que a falta desta reserva podem trazer para a continuidade da operação. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é o diretor de Pequenas e Médias Empresas do Serasa, Eduardo Brache. Eduardo, muito obrigada por sua participação. Seja bem-vindo aqui no Notícias do Bem. Eduardo Braque, Eduardo Brache? Braque. Braque. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom dia, nós agradecemos. Eduardo, vamos falar primeiramente o que é capital de giro, né? Para a gente identificar esse tema, contextualizar esse tema aí para os nossos web telespectadores. Bom, vamos lá. Capital de giro basicamente é aquela reserva, né, que a empresa tem para poder se manter saudável. Seria aquela válvula de escape, aquele desafogo, aquela reserva emergencial que todo empresário, desde o pequeno até o grande empresário, precisa ter para ter uma boa gestão do seu caixa e da sua empresa. Pagar as contas, né, obviamente, e também vai se preparar para fazer um investimento, para crescer o seu negócio. O que você recomendaria nesse caso, o ideal para se fazer com um capital de giro? Olha, o capital de giro ele serve exatamente para o empresário poder ter essa gestão financeira sem precisar recorrer a alguma fonte externa e sem precisar também
fazer um erro muito comum que acontece nas empresas, que é misturar o bolso do sócio com o bolso da empresa. E também evitar que ele precise ir a banco para fazer um investimento, precisar pegar dinheiro com juro mais alto. Ele poder se organizar financeiramente para qualquer investimento que ele venha a fazer, ele tenha condições de fazer com o seu próprio caixa, sem gerar ali um passivo e gerar uma dívida que pode ali na frente vir a ser um problema para a empresa. Uhum. E nesse caso, o capital de giro, então, auxiliando, perdão, com o seu próprio recurso, né, é muito melhor do que ter que pegar empréstimo, do que ter que, né, pagar juros abusivos, né, e ficar devendo. E aí, nesse caso, como o empresário ele pode separar esse recurso? O que é o ideal ele fazer em termos de investimento no seu próprio negócio? Olha, isso varia muito dependendo do tamanho da empresa e do segmento que ela opera. Mas eu acho que a melhor forma de fazer isso é ter uma boa gestão do caixa, saber controlar os seus custos. Isso é um tema bem importante, né? Ter na ponta do lápis aquilo que é o custo que a empresa tem, os custos fixos, os custos variáveis, e estimar qual é o faturamento que a empresa precisa ter, qual é a receita que ela precisa ter, com base nos custos que ela tem, para no final do mês sobrar não só para colocar, né, poder pagar os sócios, né, retornar o investimento que você fez, mas também ter uma reserva técnica ali de algo entre 10% a 30%, dependendo do ramo que a empresa se encontra, para garantir essa reserva que a gente comenta, que é o capital de giro, que é a reserva técnica para eventuais emergências e para também investimentos, reinvestimentos na própria empresa. Uhum. Você faz parte aí do time, né, do Serasa. Você vê na nova perspectiva, né, atual do país, na conjuntura que o Brasil vive hoje, esse capital de giro, tem como a gente mensurar se as pessoas, no caso é de empréstimo, né? E aí seria o contrário, seria o oposto do capital de giro. As pessoas têm pegado mais dinheiro emprestado ou isso tem diminuído? Olha, a demanda por crédito nesse ano ela caiu versus o ano passado, e ainda muito conjuntura em relação à saída da pandemia. Isso ainda tem alguns efeitos práticos na economia brasileira, mas acho que um outro jeito de avaliar isso também é o índice de inadimplência, né? Você vai nas pequenas e médias empresas, ainda tem um volume muito alto de empresas, mais de 5 milhões de empresas no Brasil hoje, que estão devendo alguma coisa. Não significa que elas estão negativadas ou estão com uma dívida extremamente atrasada, mas estão devendo. Isso é um percentual relativamente grande, é um crescimento aí de quase 6% versus do ano passado. Isso é um sinal de que essas duas coisas caminham juntas, né? Você se organizar financeiramente para não precisar ficar devendo, não precisar pegar dinheiro em banco, vai ajudar também a diminuir a inadimplência no mercado e retroalimentar a economia, né? As empresas devendo menos, elas conseguem investir mais e ajudar também o país a sair da situação que se encontra hoje. Uhum. E nesse caso, nesse caso, pequeno empreendedor, né? O pequeno empreendedor, hoje a gente sabe que é a maioria no país, né, Eduardo? Então, eles têm, claro, eles são às vezes um pouco mais... não diria limitados, mas um pouco menos de capital para se investir, ou essa questão de poder aumentar, talvez, o seu negócio. Mas como que o próprio capital de giro, ele pode ajudar, né, fixar com o valor que ele já tem, né? Se ele já tiver empréstimo, como que ele faria nesse caso para poder tentar conter só com o valor que ele tem, mas mesmo assim ainda conseguir pagar o empréstimo que ele faz junto aos bancos, junto aos credores? Primeiro deixa eu endereçar o primeiro ponto que você trouxe, que é bem relevante, né? Hoje as pequenas e médias empresas são uma grande locomotiva aí do desenvolvimento do país, da parte econômica do país. Elas representam mais ou menos 30% do PIB brasileiro e geram aproximadamente 50% dos empregos formais. Então, elas realmente movimentam a economia. E respondendo a sua pergunta, acho que a melhor forma é trabalhar na educação financeira desse pequeno e médio empresário, né? Muitos pequenos e médios empresários ainda se aventuram no empreendedorismo, ainda sem conhecer as principais ferramentas de gestão. A prova disso é que muitas empresas, a mortalidade das empresas do Brasil ainda é muito alta. Apesar de abrir
muita empresa. Esse ano abriram aí mais de 1.700.000 pequenas e médias empresas foram abertas no Brasil em 2022. Ainda a mortalidade é alta. Por quê? Porque o empresário às vezes não tem essa educação financeira para se organizar nesse cenário tão complexo que é o cenário de ser empreendedor no Brasil. Então, respondendo ao seu ponto, assim, a melhor maneira é controlar os seus custos, né? Saber o que você pode, se for necessário, ir a banco, né, como um último recurso e pegar um dinheiro em banco. Você tem que saber que você tem condições de fazer esse pagamento, que seus custos estão controlados e essa linha de custo cabe no seu orçamento. Então, passa novamente por o processo de educação financeira, de conhecer os seus custos, de conhecer a sua empresa, administrar bem o seu caixa. Certo. E no caso desse pequeno e médio empreendedor, né, antes mesmo dele começar o seu negócio, é importante que ele não financie nada e que ele conte com o seu capital de giro, ou, na verdade, isso varia de acordo com a realidade de cada um? Varia de acordo com a realidade de cada um e com a realidade da indústria, né, do segmento que essa empresa se encontra. Muitos empresários no Brasil, pequenos e médios empresários, abrem o seu negócio indo a banco, né, e pegando isso. E aí o próprio governo tem taxas mais acessíveis aí para começar o seu negócio. Claro que o melhor é você fazer a sua própria economia e começar com recursos próprios, para você já não sair já com uma linha de custo pesada, onerando o seu orçamento. A Serasa, por exemplo, é uma empresa que apoia muito as pequenas e médias empresas e ela oferece aí suporte e serviços em toda a jornada dos negócios das empresas, inclusive com um portal que fala de educação financeira. Se você entrar lá no Serasa, no site empresas.serasaexperian.com.br, vai ter um blog lá à disposição para o empresário ter essa educação financeira, se preparar para abrir o seu negócio e para gerir o seu negócio de uma maneira mais eficiente. E, Eduardo, qual que é o principal ponto antes de se abrir um empreendimento, seja ele pequeno, médio, né, que é o que a gente está falando aqui no momento, que também é a sua especialidade, o que a pessoa, né, dentro dessa educação financeira, né, o que ela deve fazer, o que ela deve se preocupar para ter toda essa educação financeira, um planejamento, o que você recomenda? Eu acho que a primeira coisa ela é estudar o negócio que ela está abrindo, o segmento que ela está entrando, entender como é que estão os percentuais de crescimento, como é que estão, como é que aquele segmento especificamente, aquela indústria está se comportando e conhecer o tipo de empresa que ele vai abrir. Muitos empresários acabam se aventurando em searas que eles não conhecem, não dominam, e isso acaba sendo um erro, né? Acho que o principal ponto aqui é se preparar, primeiro financeiramente, como eu comentei antes, né? O ideal é abrir com capital próprio, e se precisar ir a banco procurar taxas mais baixas, como existe hoje já várias linhas de crédito para pequenos e médios empresários, e depois conhecer a empresa, o tipo de empresa que ele está abrindo, a indústria que ele está entrando, para que ele não tenha surpresas, né? Não tenha surpresas e consiga dominar aquilo que ele está fazendo. Em geral, a chance de sucesso é muito mais alta quando você entra num negócio que você já conhece, que você já tem algum nível de especialidade e algum nível de educação. Isso ajuda bastante a fugir de algum empreendimento que possa parecer bom à primeira vista, mas que você acabou não estudando e acaba depois tendo algumas surpresas negativas ao longo da sua jornada. Muito bom, Eduardo. E dentro desse nicho que você falou de ainda pequenos e médios empreendedores estão com uma dívida, né? A gente tem como saber o nicho específico de quais são as áreas dessas pessoas, né, que têm mais inadimplência? Olha, eu não tenho esse dado aqui em mãos comigo, como eu falei, é um número bem relevante no Brasil e eu entendo que está bem distribuído, assim, óbvio que tem algum outro segmento que tem maior inadimplência, mas ainda é um volume bastante grande e representativo no Brasil inteiro. Aí para ter esse dado mais quebrado, eu precisaria trazer essa informação para vocês aqui. Eu não tenho agora em mãos a quebra por indústria, tá? Tudo bem. Sem problema. Nesse caso, a gente vê também que pequenos e médios
empresários, eles estão muito ligados a essa área de serviço, né, Eduardo? E que, às vezes, a pessoa tem uma Sim. aptidão para fazer algo, né, e já vem aí de um histórico. Às vezes, são pessoas que trabalhavam, por exemplo, em banco e, às vezes, querem mexer com um outro serviço, mas talvez por entender a área financeira, né, e gostar, e acabam se aventurando em outras áreas que não são as áreas específicas que a pessoa atua, vamos dizer assim, né? E é importante que, nesse caso, como você falou, né, entender o mercado que está entrando, ver quais são esses, né, qual o mar que a pessoa está entrando, qual é esse oceano, né, para ela poder ter sucesso, né, no empreendimento. E, Eduardo, nesse caso Sim, você... o brasileiro é empreendedor por natureza, né? Então é bem comum, em algum momento da sua carreira profissional, você querer. Acho que teve um delay aí, né? Pode continuar. Você estava falando... Tá me ouvindo? Já tem, né, essa aptidão por Eu acho que teve um empreender. delay. Eu estava comentando que o brasileiro é empreendedor por natureza. Essa, O fato dele empreender, por isso que os pequenos e médios empresários também são em sua maioria, né? Na questão do áudio. Eduardo, você me escuta? sim, das empresas que abrem no Brasil, sim, Isso. Isso, eu estava falando eu que... escuto. Você me ouve? Sobre a questão da maioria, né, ser pequenos e médios empreendedores, né, ligados à área de serviço especificamente, né? Então a gente vê que são pessoas que já têm aptidão para algo, né? Já têm aptidão para fazer algo, já têm aptidão para tocar um negócio. Sim. Como eu comentei antes, assim, o brasileiro é empreendedor por natureza. E muitos deles acabam tendo alguma aptidão nata aí para fazer. Alguém que saiu do mercado financeiro, por exemplo, que conhece muito de finanças, acaba migrando para abrindo uma empresa nesse segmento. Excelente, Eduardo. Então, nós conversamos aqui com o Eduardo Braque. Eduardo, muito obrigada por sua participação. Deixe seus contatos para quem quiser, né, conversar com você diretamente, Obrigado. tiver mais perguntas. Você gostaria de deixar os seus contatos, Eduardo? Tá bom. Sim, eu gostaria. O meu nome, então, repetindo, é Eduardo Brach, o meu e-mail é eduardo.brach, B-R-A-C-H, @br.experian.com. Experian com X e N no final. Quem quiser entrar em contato, eu fico à disposição. Ótimo, muito obrigada, Eduardo. Um ótimo dia para você. Muito bom entender um pouco mais sobre o capital de giro, né? Entender esse contexto, e você que é um micro, né, um pequeno e médio empreendedor, saber entender um pouco mais sobre esse assunto. Continuamos por aqui. Agora a editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É um material infantil feito especialmente para a nossa criançada. Confira. As crianças também têm espaço garantido na Ezion. São muitos materiais infantis, entre bíblias, devocionais, quadrinhos, livros de atividades e histórias para todas as idades. Investir na vida espiritual do seu filho precisa ser prioridade. E através dos materiais infantis da Ezion, você vai ensinar os pequeninos a respeito do amor de Deus e os valores cristãos desde cedo. Adquira o material infantil selecionado pela editora Ezion. Acesse o site editoraezion.com.br, faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária.
É isso aí, né? Então, você que tem criança em casa, você que tem sobrinho, você viu, né? Aqui na Editora Ezion tem uma variedade de literatura reformada para você. E também a gente se preocupa com as crianças, né? Para um conteúdo que elas possam conhecer mais a palavra de Deus e que elas possam entender todos os personagens e assim de forma divertida, né? E leve, poder conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Bom, agora é hora da previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Já está aqui nos nossos estúdios. Raquel, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, Dani. Tudo bem? Boa tarde, eu estou bem. E você? Tudo jóia. Então tá bom. Boa tarde para você que nos acompanha e seguimos com as temperaturas estáveis por aqui. A chuva deu um tempinho e vamos conferir como é que vai ser a sexta-feira? Vamos lá. Vamos lá. A nebulosidade aumenta nesta sexta-feira na região sudeste. Durante o dia, o sol predomina e faz calor. Já no sul, as nuvens seguem carregadas devido a uma mudança na circulação dos ventos. Pode chover em alguns momentos, intercalando com períodos de sol. Aqui em São Paulo, vai ter sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva por aqui. Mínima de 15 e máxima de 27 graus. Já em Macaé, no Rio de Janeiro, vai ter sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. E em Concórdia, Santa Catarina, vai ter sol com névoa ao amanhecer e noite com muitas nuvens. Mínima de 11 e máxima de 25 graus. Muito bom, as temperaturas estão já aumentando, né, Kel? Ficando já assim... mais calor, a gente já vê as pessoas na rua usando, né, roupinhas de manga, aos pouquinhos vai voltando, né? É isso aí. E aí, temos interação hoje? Temos sim, estamos aqui na nossa live. Reverendo Marco Severo, conectado rádio Rumo ao Sertão. Muito bom. E a Márcia também está dando boa tarde, ela está contando aqui que ontem não conseguiu interagir com a gente porque ela estava dirigindo, mas estava ligadinha aqui no Notícias. Tá valendo, né, Márcia? Sim, tá valendo. Sempre com a gente aqui. E ela está contando que lá em Florianópolis está sol com céu azul, 24 graus e um forte abraço para a gente. Ela está mandando aqui. Um abraço para você também. Temos também a Vera Lúcia, que está pedindo oração pelos seus filhos. Né? E fica aí o pedido, vamos estar orando aí pelos filhos da Vera Lúcia. Deus abençoe, já está nas nossas orações mesmo. Isso aí. E temos aqui a participação da Elda Vasconcelos também. E eu aguardo você aqui no nosso próximo bloco. Você pode contar de onde você fala, como está o clima aí na sua região, sugestões de pautas, fique à vontade. É isso aí, a gente espera a sua participação e a Raquel volta daqui a pouquinho, não é isso? Até já. Obrigada, Raquel, até já. A gente segue por aqui. Agora nós temos a coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele fala para a gente sobre a diversidade amazônica. Essa noção de que a agricultura moderna ela é destruidora da natureza, ela não é verdadeira. Ela se fala muito do campo, mas poucos realmente conhecem o campo. A maioria dos brasileiros, por exemplo, não conhece o pau-brasil ou não conhece a sumaúma. Veja só, daqui da Amazônia, poucos conhecem a Amazônia. O que nós estamos vendo aqui é a sumaúma ou samaúma, em tupi, a mãe de todas as árvores, a escada que vai para o céu, é a maior árvore do Brasil, uma das maiores da flora mundial. E aqui na Amazônia é legal, se ela fosse um país independente, ela seria o 5º maior e quase o 6º maior em extensão territorial. Aqui nós temos mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, aqui são mais da metade do território brasileiro. O que você tem aqui, uma beleza dessa, o porte, a majestade, a altura, né, e o gigantismo da Amazônia, que é a raiz da sumaúma, que são as sapopembas. Aqui você tem 1/3 das árvores do mundo, aqui você tem 1/5 da água doce do mundo, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, você tem o maior rio do mundo, que está bem próximo aqui embaixo, o rio Amazonas, e não só isso,
Você tem 1.100 afluentes que chegam até o rio Amazonas. É a maior província mineral do mundo. Você tem aqui 30% do recurso genético do planeta está aqui na Amazônia Legal. E se você pegar uma árvore como essa aqui, como a Sumaúma, aqui você encontra mais de 43 tipos diferentes de formiga. Isso é mais do que existe em todas as ilhas britânicas, para você ter uma ideia do tamanho e do que é a Amazônia. Por isso eu queria te falar, eu sou um agricultor. E mesmo que você não goste dos agricultores, por que você acha que nós agricultores não queremos que os nossos filhos herdem esse tipo de mundo? O agricultor, ele depende do solo. E o agricultor brasileiro, na realidade, ele é um grande credor ambiental, porque ele preserva a maior área de extensão verde originária e água doce do planeta através das suas reservas legais. Por isso, o genuíno agricultor, ele é o verdadeiro guardião da natureza. Ele sim é o que pode e deve ser um dos principais protetores de uma beleza como essa, dessa criação dada por Deus a cada um de nós. Que riqueza, né? Que maravilha que é a nossa Amazônia. Muito bom. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte, a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. É isso aí, entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br ou o Instagram Finger Morumbi e saiba mais. Pelo WhatsApp também, dê um print aí pelo seu celular, é 11 9918 7891. Finger Morumbi, a melhor opção em móveis planejados. E a gente segue para o intervalo e logo a gente já volta e logo após você vai ver que a Receita Federal libera consulta para restituição do imposto de renda. E ainda a educação bilíngue é de grande importância e está em crescimento no Brasil. Porém, mesmo em expansão, ela encontra diversos desafios que precisam ser superados para que seja possível a efetiva implementação. Terá clareza sobre o que é e o que se espera de um programa de ensino de uma segunda língua nas escolas no país é fundamental para a escolha certa entre o ensino convencional e o bilíngue. E quem vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a diretora Joana Diniz. E você continue participando conosco, mande a sua pergunta, faça a sua participação, conte pra gente onde você está, o que você está fazendo, como está o clima aí. A gente volta já já. O canal da IPP-TV no YouTube alcançou 1 milhão de seguidores e a gente agradece a todos os que nos ajudaram a realizar essa meta. Mas a missão continua e agora queremos chegar a 1,5 milhão de inscritos até dezembro deste ano.
Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e o mais importante, compartilhe o nosso link com a família e com os amigos. Para fazer parte, é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a propagar cada vez mais a palavra de Deus. IPP-TV, a sua TV missionária. Eu venho através desse vídeo fazer um convite para você participar do Emolim 2022, que é o encontro dos mobilizadores e líderes de missões da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Esse encontro tem por finalidade aproximar as partes integrantes da missão, igreja, campo missionário, agência missionária e líderes das igrejas locais. Será um momento de comunhão, de adoração, de oficinas, de prática com pessoas que trabalham com a obra missionária transcultural para juntos refletirmos sobre o essencial da missão, sobre os avanços da missão de fazer Jesus conhecido de todas as nações, para fazermos um balanço de tudo que a APMT fez até hoje, esses 20 anos de existência, e o que pretende fazer doravante. Esse ano, que é a 10ª edição, será realizado na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, no dia 24 de setembro de 2022, a partir das 8 horas da manhã. Então o meu convite é para que você se inscreva, vá até o site da PMT, se inscreva para participar desse encontro, será uma grande bênção para o reino, a sua presença será muito bem-vinda, será um momento de grande alegria tê-los conosco para juntos adorarmos, celebrarmos ao Senhor e também aprendermos através de oficinas, de prática, de preleções que vão mostrar qual é o essencial na missão. Que Deus os abençoe. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21:45. IPP-TV, a sua TV missionária. Você deseja estudar a Palavra de Deus com profundidade? A coleção de comentários expositivos do reverendo Hernandes Dias Lopes, composta por 37 livros da Bíblia, vai te ajudar no entendimento das Escrituras. E esta coleção não é útil apenas para teólogos. Sua abordagem pastoral possibilita a estudantes, pastores e leigos amplo acesso à riqueza do texto bíblico. O material foi escrito para todos aqueles que desejam crescer em conhecimento de Deus, se dedicando ao estudo da sua palavra. Aproveite os últimos dias para comprar o seu box completo com 55% de desconto. Acesse o site editoraezion.com.br e garanta já o seu. Ezion, a sua editora missionária. E o Notícias do Bem está de volta e eu quero agradecer aí você pela audiência, através também da Rádio Pinheiros, da Rádio Rumo ao Sertão, diretamente de Mossoró. Muito obrigada a vocês que nos escutam e que estão aí ligadinhos conosco também através aí do iOS, do Android. Você pode baixar mesmo na biblioteca do seu celular. Muito obrigada. E nós seguimos por aqui com notícia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, a média da inflação oficial registrou queda de preços de 0,73% em agosto deste ano. É a menor taxa da série histórica do IPCA 15, iniciada em 1991. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IPCA 15 havia registrado taxas de inflação de 0,13% em julho deste ano e de 0,89% em agosto do ano passado. A queda de preços observada na prévia de agosto foi puxada principalmente pelos transportes, que registraram deflação de 5,24%.
E agora é hora de mais um recado especial para você, aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. E por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas, a Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. E a gente segue agora para o nosso link ao vivo com Júlia de Lima. E o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda pessoa física até o fim de maio poderá acertar as contas com o Leão. A repórter Júlia de Lima vai trazer mais informações para a gente ao vivo. Olá, Júlia! Olá, Dani. Olá para você que acompanha o Notícias do Bem. Exatamente. No próximo dia 31, a Receita Federal depositará 6 bilhões de reais para mais de 4 milhões de contribuintes. Desse total, cerca de 260 milhões serão pagos aos contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. O restante do lote será destinado a cerca de 4 milhões de contribuintes não prioritários, que entregaram declarações de exercícios anteriores até o 30 de maio desse ano. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. Inicialmente, estava prevista para terminar no dia 29 de abril, mas o prazo de entrega da declaração do imposto de renda foi adiado para 31 de maio para diminuir os efeitos da pandemia de Covid-19, que acabaram prejudicando o envio de alguns documentos, atrasando os comprovantes. E olha, apesar do adiamento, o calendário original da restituição foi mantido com 5 lotes a serem pagos entre maio e setembro, sempre no último dia útil de cada mês. A restituição será depositada na conta bancária informada na declaração do imposto de renda. Com você, Dani. Júlia, obrigada pelas informações e até amanhã. Até amanhã. Isso aí, Júlia de Lima, nossa repórter, diretamente conosco ao vivo. E agora é hora de mais previsão do tempo, é hora da segunda edição da previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Raquel, vamos lá novamente? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Sexta-feira, o sol predomina com pouca nebulosidade na região centro-oeste. O ar segue seco, faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, tem previsão de chuva principalmente nas áreas litorâneas e nas outras regiões o sol predomina e faz calor. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com céu aberto e noite com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Já na região norte, o Maitá, no Amazonas, vai ter sol com algumas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Mínima de 22 e máxima de 35 graus. E em Salgueiro, Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia e noite com céu aberto. Mínima de 17 e máxima de 32 graus. Isso aí. Tivemos algum tempo delivery aí hoje? Hoje ainda não. Não, né? Mas ainda dá tempo de você colocar aí de onde você está falando, como é que está o clima aí na sua região. Aqui na nossa live, ó, temos a Marinalva, que já deixou aqui a participação dela registrada. De onde você está falando, Marinalva? Conta pra gente. Conta aí, Marinalva. Estamos curiosos aqui, né? Sim. A Clara Sueli também está dando boa tarde pra gente. Está contando que lá em Juiz de Fora está fazendo 19 graus. Olha, tá friozinho, porque normalmente é mais quente. Sim. Lá, né? É. A Delva também está contando que lá em Uruará, no Pará, já choveu, mas que o calor prevalece, como sempre, né? Sim, faz parte, né? Faz parte e é gostoso. E o Vilmar Hugo também está contando pra gente que lá em Caxias do Sul fez sol, mas já tem frente fria a caminho. É bom que dá uma amenizada também, né? Aí, e nós também, vamos ver, né, Kel, se vai vir mais chuva para cá,
para São Paulo, né? Acho que por enquanto a previsão é só mais de calor, né? Seguimos com o tempo firme por enquanto por aqui. É isso aí. Temos mais alguma interação? Por hoje encerramos. É isso. Muito obrigada, então. Você volta amanhã? É isso aí. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Kel. E nós seguimos por aqui, você sabe, né? Com muita notícia e informação para você. E a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Abratur, intensifica suas ações para divulgar nosso país além das fronteiras. Confira a reportagem que o Notícias do Bem preparou para você. Fabian é colombiano. Ele fez pós-graduação em São Paulo e já pretende voltar ao país para conhecer as cidades turísticas. Recebi muitos convites de amigos para ir ao Rio de Janeiro. Não pude por conta dos estudos e trabalhos. Mas agora estou me organizando para ir muito em breve. Vou ao Rio para aproveitar. Farei uma pausa e logo voltarei ao meu país irmão e querido. Cristo Redentor, Cataratas do Iguaçu, Jalapão, Lençóis Maranhenses, Bonito e tantas outras atrações. O Brasil possui uma diversidade natural, cultural e histórica, como poucos países no mundo. Por isso, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo tem intensificado iniciativas que mostram ao mundo um país cheio de destinos atraentes. Os dados da Embratur mostram que as ações ajudam no desenvolvimento econômico e social do país. Só no primeiro semestre deste ano, as campanhas de promoção internacional movimentaram mais de 48 milhões de reais em viagens para o Brasil. Eu tenho para te dizer que o Brasil é um destino para todos os gostos e todos os bolsos, né? Seja para o turista doméstico e seja para o turista estrangeiro. A função primordial, a missão primordial da Embratur é promover o Brasil no exterior e mostrar para o mundo que nós temos destinos incríveis e sustentáveis. Então, se o interesse é em sol e praia, é em natureza, é em aventura, se a pessoa só quer sombra e água fresca, ou se quer adrenalina, se quer comer bem, se quer visitar monumentos históricos, cidades patrimônio, né, patrimônios reconhecidos pela Unesco, se querem participar de eventos, congressos, o Brasil está pronto para tudo isso. O Brasil tem uma estrutura para receber turistas que desejam quaisquer segmentos. O turismo é responsável por 8% do PIB nacional, ficando atrás apenas do agronegócio, da mineração e da indústria automobilística. As ações de divulgação do país vão desde eventos com apresentações do destino até viagens de jornalistas estrangeiros para o Brasil. A Embratur possui várias ferramentas de promoção no exterior, né? E vou citar algumas aqui para você. Nós participamos de feiras internacionais, as principais feiras internacionais de turismo do mundo, né? Esse ano nós participamos já de 6, estivemos na Espanha, em Portugal, na Colômbia, na Itália. Na verdade foi 7, porque até em Israel nós estivemos em parceria com a Embaixada do Brasil lá em Tel Aviv. Enfim, participamos de feiras de turismo de negócio também, MICE, né? A IMEX em Frankfurt e também na cidade do Panamá. E também temos outras ações, como por exemplo a realização de roadshows. Nós já estivemos em 7 países agora no mês de junho, da América do Norte e América do Sul, e vamos estar em 5 países da Europa, agora daqui mais ou menos umas 2 semanas, promovendo o Brasil nesses roadshows. Roadshows é como se fossem pequenas turnês, onde cada dia nós estamos numa cidade, promovendo um jantar temático com gastronomia brasileira, com música brasileira, com cultura brasileira e uma apresentação do destino. E nós também levamos diversos players de turismo para realizar negócios. Então, rodadas de negócios também são realizadas, além de press trips, que são viagens para jornalistas e influenciadores digitais estrangeiros conhecerem o Brasil e promoverem o Brasil nas suas plataformas digitais, e também fan tours, que são viagens parecidas com press trips, porém para operadores de viagem. Uma grande novidade é a vinda para o Brasil do escritório regional da Organização Mundial do Turismo, ligado à ONU. A expectativa é que a novidade impulsione o turismo nacional ainda mais. O Brasil é um país com vários biomas e uma vasta opção de destinos que precisam ser divulgados ainda mais.
As praias mais lindas do mundo estão no Brasil. Isso não sou só eu como brasileira e apaixonada e profissional do turismo que estou falando isso. Tem diversas pesquisas, né, de sites profissionais colocando ali várias praias brasileiras nos rankings das praias mais lindas do mundo. Nós somos a nossa natureza é muito diversificada, nós temos 6 biomas. Então, no Brasil, um lado está frio, outro lado está calor, um lado está nevando, outro lado as pessoas estão fazendo mergulho, né? Estão vendo os peixes coloridos em Bonito, em Fernando de Noronha. Então, assim, é extremamente importante nós mostrarmos esse lado do Brasil para o estrangeiro, que às vezes só está familiarizado com o quê? Futebol, cerveja, caipirinha, carnaval, Rio de Janeiro. E nós sabemos que o Brasil é muito mais do que o Rio de Janeiro, do que o carnaval, do que a caipirinha, do que a feijoada, né? Nós somos um país continental, cabem vários países da Europa aqui no Brasil, então nós somos, assim, bem complexos, para dizer a verdade. Então a nossa obrigação é mostrar isso ao mundo, é promover esse lado do Brasil, essa diversidade e esse leque de opção. É um destino extremamente eclético e para todos os gostos, não tem a menor dúvida disso. Excelente, né? Dá vontade de viajar aí pelo nosso Brasil todo e conhecer ainda mais, né? Parabéns, Matheus, pela reportagem. A educação bilíngue é de grande importância e está em crescimento no Brasil, porém, mesmo em expansão, ela encontra diversos desafios que precisam ser superados para que seja possível a efetiva implementação. Ter a clareza sobre o que é e o que se espera de um programa de ensino e de uma segunda língua nas escolas de um país é fundamental para que a escolha certa entre o ensino convencional e o bilíngue. E quem vai falar para a gente hoje aqui no Notícias do Bem sobre esse assunto é a diretora de escola bilíngue, Joana Diniz. E ela já está conosco na tela. Joana, muito obrigada por sua participação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês aqui na Notícia do Bem. Que bom estar neste programa com vocês. Eu sou Joana Diniz, diretora da Escola Lighthouse, na cidade de Campo Largo, região metropolitana aqui de Curitiba. E faço parte também da ACSI, Associação das Escolas Cristãs Internacionais. Então, nós temos aí esse desafio diante do Brasil de estarmos ofertando um ensino cristão e também bilíngue, dentro desse cenário atual do Brasil, esse crescente do ensino bilíngue. Certo. Joana, muito bom. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a diferença entre uma educação bilíngue e uma educação internacional. Perfeito. Então, nós temos, historicamente no Brasil, algumas escolas internacionais que têm um programa duplo de certificação com escolas de outros países, sejam dos Estados Unidos, da Alemanha, suíços, enfim, temos algumas escolas que têm esse perfil. Então, uma escola internacional, ela atende um público que normalmente vem de fora, né? E atende também o público brasileiro, mas segue um cronograma e currículo, calendário letivo um pouquinho diferente. Já as escolas bilíngues, elas têm uma carga horária maior na sua grade curricular de aulas de inglês ou de algum outro idioma, e incorporam isso dentro do seu programa nacional mesmo de ensino. Então, seguem a Base Nacional Comum, seguem o calendário brasileiro normal, mas ofertam um número maior de aulas em inglês ou no idioma que a escola ensina. Certo. E, Joana, quais são os principais desafios hoje, entendendo que o Brasil é um país enorme, mas que está fronteiriço com países que falam outra língua que não português, né? Como incentivar num país como o Brasil, né, uma segunda língua, seja o inglês, seja o espanhol, né, seja aí qualquer outro idioma? A capacidade do ser humano de aprender, de crescer, é incrível, né? A forma que Deus nos criou é algo impressionante. E aprender um segundo idioma
dá a nós uma oportunidade de expandirmos o nosso conhecimento intelectual, cognitivo, fazer essas conexões neurológicas e também nos aproximar de outras culturas, podermos nos comunicar com pessoas de outros países, podermos estar preparados para viajar, preparados para empreender, para negociar com pessoas de outros países. Atualmente, a língua que está crescendo, né, no mundo todo e sendo utilizado como, né, alguns dizem até uma língua franca, digamos assim, seria o inglês, por ser uma língua que é fácil de aprender, está acessível a todos, né, aí ao redor do mundo. Então, realmente, né, hoje são mais de 1 bilhão de pessoas que falam inglês no mundo, então realmente o crescimento das escolas bilíngues no Brasil se dá por esse dado, né, de que é uma língua que todos nós precisamos e nos beneficiamos em conhecer. Claro, o espanhol é falado por a maioria dos nossos vizinhos aqui, também uma língua bastante interessante de aprender, mas não levará tantos anos para alguém que fala português aprender o espanhol. É um pouquinho mais simples, necessário estudar, necessário preparar-se para isso também, mas não leva tanto tempo por ser um idioma da mesma raiz linguística. Uhum. Excelente. Joana, como é a preparação também dos pais, dessa consciência? O que é importante eles analisarem ao introduzirem esse universo do ensino bilíngue para a criança? Legal. Nós vivemos hoje, né, num contexto Brasil muito diverso, né? Em cada região do Brasil aí tem suas peculiaridades. Alguns vivem em centros grandes, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, ou até mesmo aqui na região de Curitiba, e outros mais no interior, né? A nossa escola, por ser mais afastada da grande cidade, a maioria das famílias não fala inglês em casa, não tem essa vivência do inglês no dia a dia. Então, a minha dica é sempre de tornar o inglês algo que faça parte da sua rotina diária, seja nas músicas que você ouve, às vezes vai ligar um desenho para a criança, coloca em inglês, para ele estar ouvindo o inglês de outras pessoas. Claro que dentro da escola o aluno terá essa exposição, terá áudios de falantes nativos, de pessoas de outros lugares do mundo que falam inglês também, para se acostumar com os diferentes sotaques, terá treino da leitura, da escrita e tudo mais. No entanto, a gente proporcionar à criança a oportunidade dela perceber que muitas pessoas falam esse idioma e de que não é algo só da escola é muito importante. Também a gente percebe que os pais que celebram todo o aprendizado da criança, né, sem exigir algo, o que você aprendeu hoje, não, mas celebram, me conte, como foi a música que vocês cantaram hoje na escola? Como que a gente fala computador em inglês mesmo? E encorajar, estimular, perguntar de forma bem positiva aquilo que o aluno está aprendendo, estimula essa aquisição de linguagem. E, claro, tendo a oportunidade de conversar com alguém que fala inglês, ou perceber que seus pais estão tentando aprender também, isso é um grande incentivo para os alunos. A gente percebe que, especialmente na primeira infância, a criança comunica aquilo que é necessário, né? Então, tanto isso se dá com a língua materna, como com a segunda língua. No ambiente adequado, com as pessoas certas, ela produz aquilo que é esperado naquele lugar. Então, se em casa ela tiver a oportunidade de explorar o idioma, de usá-lo, isso será, né, benefício para ele, ajudará ele a crescer nesse conhecimento também. E à medida que eles vão ficando mais velhos, eles mesmos vão percebendo e procurando oportunidades, seja por meio dos videogames, que hoje o pessoal joga muito online, então a gente percebe muitos alunos fazendo equipes com pessoas de outros países e usando o inglês como uma língua, né, de comunicação, ou pelo entretenimento, de assistir filmes, séries, bandas, músicas que eles gostam em inglês também, e viajar, né? Viajar é algo que todos nós gostamos muito, e dada a oportunidade para a criança, para o adolescente, participar de intercâmbios ou viagens a turismo com a família e ver outras pessoas falando inglês, ter a oportunidade de usar o idioma, isso é fantástico para encorajar esse aprendizado.
É verdade, Joana, muito bom. É uma explicação muito interessante. A gente começa a entender todo esse contexto também dos pais, né, com as crianças e do incentivo, quanto que isso é importante, né, para o universo infantil, o universo do adolescente também, né? E falando um pouco mais sobre essas vantagens do multiculturalismo e agora também inserindo com a nossa visão cristã, né? Isso é, assim, algo ideal, vamos se dizer, né, Joana? Para inserir a criança ou adolescente nesse contexto das nações com a visão de Cristo. Eu entendo que o ensino, a educação, ela é algo que tem que ser em parceria. A família, a escola, a igreja, juntos nós podemos formar esse cidadão competente, capaz, para servir ao Senhor com as melhores das suas habilidades. E nós sabemos que o nosso cérebro, ele é capaz de aprender tantas coisas. Então, trabalhar com o bilíngue dentro de uma escola, né, vai trazer esse estímulo, vai prepará-lo para ser um profissional melhor, para ser alguém que possa ir às nações, levar a palavra do Senhor, prepará-lo para compartilhar a sua fé de diversas formas. E eu creio que quando nós aprendemos um outro idioma, passamos por esse processo, seja enquanto adultos, né, eu dou aula bastante para adultos, procurando melhorar profissionalmente ou preparar-se para novos desafios, ou para crianças, eu vejo quanto nós crescemos enquanto indivíduos aprendendo um outro idioma. Nós nos conhecemos, né? Os estudos mostram que aqueles que falam mais de um idioma têm mais empatia, têm mais expressividade na língua materna e na segunda língua, porque a gente começa a analisar aspectos da linguagem, aspectos da nossa própria personalidade, que talvez nós não tínhamos descoberto ainda falando apenas um idioma. Então, hoje, é um grande encorajamento para cada um de nós buscarmos, né, esse crescimento. Às vezes já fala-se inglês, ok, então aprende mais um idioma, porque esse processo de aprendizado contínuo nos mostra o quão fantástico Deus nos criou, com essa capacidade de aprender. E Deus é um Deus que se comunica, que ama as nações, que ama os povos, e quando nós começamos a apreciar e valorizar isso, nós aprendemos mais a respeito de quem Deus é também. Isso é algo precioso nas nossas vidas e algo importante de cultivarmos com os nossos filhos e com os nossos alunos, essa ideia de há muito que se conhecer. Né? Aquilo que Deus criou é incrível, essa diversidade ao redor do mundo é algo que nos deve gerar muito amor, né? Amor pelos povos e amor pelas línguas, amor por tudo aquilo que Deus criou. Excelente. A gente sabe, né, Joana, que desde a Torre de Babel, né, fomos separados aí pelas línguas, mas a gente sabe também que tem um objetivo específico de Deus para tudo isso, e é muito interessante a gente pensar, raciocinar com relação a uma segunda língua, né? Muitas vezes a pessoa que já fala um segundo idioma, às vezes o tom de voz dela muda, como você falou, né? Ela passa a entender melhor, assim, sobre uma nova perspectiva, o lugar do outro, como você falou, a empatia, né? Isso é muito visível no resultado do trabalho também que você desenvolve, das ações que vocês fazem, né? Isso mesmo. E hoje no Brasil a gente percebe que essa crescente do ensino bilíngue, né, é algo que nós, enquanto famílias, devemos buscar, mas nem sempre, né, na região em que estamos tem essa oferta, né, de ensino bilíngue. Então, o que nós podemos fazer? Se quanto mais cedo, melhor, né, para a gente estimular a criança, trazer esse universo de um segundo idioma. Temos as opções de escolas de inglês, né, escolas de idiomas, que mesmo que sejam 2 horas por semana, é uma exposição interessante e importante para começar a fazer essas conexões neurológicas. Há também, né, a possibilidade de aulas online, tem canais de YouTube, tem tantas formas e ferramentas, né, até aplicativos que nós podemos ter para encorajar, né, os nossos filhos, os nossos adolescentes a aprender um outro idioma, mesmo que uma escola bilíngue não esteja ao nosso alcance no lugar em que você estiver. E pensando assim, enquanto cristãos,
né? Eu diria que entre uma escola cristã ou uma escola bilíngue que não seja cristã, procure uma escola cristã e coloque o bilíngue em casa, coloque numa escola de idiomas, dê um jeito nesse sentido, porque hoje esse universo acadêmico é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque é uma ferramenta muito útil, muito importante, e nós sabemos que há muita coisa não legal que acontece nesses ambientes. Então, procurar uma escola cristã que esteja alinhada com os nossos princípios e valores, preparando, né, os cidadãos, preparando esses alunos para servirem ao Senhor com excelência em cada esfera da sociedade, isso deve ser uma prioridade para nós enquanto famílias cristãs. E o bilíngue, com certeza, é algo extraordinário, vale muito a pena. Os resultados são notáveis, né, na vida dos alunos, nas oportunidades que eles têm ao longo das suas vidas. Então, realmente é algo que nós precisamos encorajar e nos engajar nisso. Profissionalmente, se você é um professor, procure aprender inglês, porque essa demanda está aumentando muito e nós temos essa dificuldade hoje em todas as cidades. Converso com diretores e educadores do Brasil todo, e essa é uma das grandes áreas de dificuldade, é encontrarmos esses profissionais, né, formados, que amam ao Senhor e que saibam inglês, que tenham influência em inglês. Então, há uma necessidade, uma demanda do nosso público, né, dos nossos pais hoje no Brasil, mas uma das dificuldades é de encontrarmos profissionais comprometidos com essa visão também. Excelente, Joana. A gente vê você falando, né, com tanto entusiasmo, com tanta alegria. Com certeza vai incentivar muitas pessoas, muitos papais e mamães aqui hoje para incentivar seu filho a aprender um segundo, um terceiro idioma. Por que não, né? Quando a gente aprende um, a gente já quer aprender outro logo e sabe que a mente se abre e novas perspectivas são colocadas também, né? Joana, muitíssimo obrigada por sua entrevista. Tenho certeza que vai ser a primeira de muitas aqui conosco. E eu gostaria que você deixasse os seus contatos, por favor, quem quiser te acessar diretamente, obter mais informações. Perfeito. Me chamo Joana Diniz, a escola que eu sou diretora é a Lighthouse, ensino bilíngue em Campo Largo. Você pode me encontrar nas redes sociais como joana.apel. Então, também siga lá a AXI Brasil, que é a Associação das Escolas Cristãs Internacionais, e a gente está aí sempre publicando materiais bem valiosos, ricos, para pais, para educadores, para a gente estar preparados, estarmos juntos aí, formando cidadãos que possam fazer diferença nesse mundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Excelente. Muito obrigada, Joana. Um ótimo dia para vocês e que Deus continue abençoando. Amém. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, você conferiu a entrevista com Joana Diniz e hoje nós conversamos sobre educação bilíngue. Tão interessante, né? Notícias do Bem fica por aqui, nós agradecemos muito a sua audiência, o carinho aqui de você conosco, sua participação. E hoje nós tivemos uma notícia aqui, né, uma novidade. O Quirino, ele é avô agora, a netinha dele nasceu, a Helena. Parabéns, Quirino, Deus abençoe você, a Helena, toda a família receba o nosso abraço. A partir de sexta-feira ele vai estar de férias aí, segunda eu assumo, né, como já estou aqui, ele está fazendo as atividades administrativas. Olha, e você pode ver e rever todo o material, todo o conteúdo aqui da IPP TV, você já sabe, né, pelo IPP Play, você acessa a nossa outra plataforma, acessa todo o conteúdo e muito obrigada mais uma vez, a gente volta amanhã. Deus abençoe, tchau, tchau.